Muito bem. Então, estamos agora aqui, uma vez mais, reunidos para esta plenária final de encerramento dos trabalhos, né? A exemplo do que fizemos em todos os eventos, após as discussões que realizamos agora no período da tarde, os relatores vão proceder à comunicação daquilo que foi discutido nos grupos, e aí, ao final, então, a gente já encerra os nossos trabalhos, convidando a todos e todas a pagarem uma pizza para mim, ao final deste evento, em algum lugar aqui próximo, não é? Principalmente quem não estiver presente vai receber um cartão para pagar a pizza. Né? Vamos combinar assim? Cada um paga uma pizza. E aí, assim, eu não vou comer todas agora, né? A gente vai comendo, assim, cumulativamente. Muito bem, então vamos começar de trás para frente? Vamos começar com o grupo 4, 3, 2, 1. Pode ser? Que aí eu termino e já emendo. Esse daqui está melhor que aqueles, viu? Mais... Aqui? É esse? Tá mais... O som está mais clean aqui. Ah, é? Esse aí está opaco. Você acha necessário que fale o título dos trabalhos apresentados ou não precisa? Não precisa. Tá. Bom, eu sou a Fátima, fui relatora, fiz a relatoria do que foi discutido no grupo 4. Onde foram apresentados 7 trabalhos. A gente combinou aqui de não dizer o nome dos trabalhos, porque são muitos trabalhos em cada grupo, né? Mas, posteriormente, acho que todo mundo vai ter acesso aí aos textos, então aí vocês poderão, né, conferir os trabalhos apresentados. Nós fizemos uma discussão muito boa, né? Foi bastante produtiva, e aí nós agrupamos em alguns temas mais importantes que foram discutidos. A primeira questão que foi discutida, levantada, é em relação à conceituação, da importância de esclarecer o que se entende por laicidade, religiosidade, espiritualidade. E seria importante um acordo assim, no uso da linguagem para que as pessoas pudessem discutir a partir de um termo comum, né? Porque a gente percebe que as pessoas têm compreensões diferentes em relação a esses termos, o que provoca confusão em discussões que são travadas. E se levantou, inclusive, o problema do termo espiritualidade, que gera muita confusão, né? Porque algumas pessoas entendem como incluindo o transcendente, outras como excluindo o transcendente, né? Algo relacionado à questão da crise do sagrado, né? E aí o interessante, né, a gente pensou no grupo, seria de estabelecer, de deixar mais claro e divulgar essa definição, essa conceituação, para, então, estabelecer um diálogo, né? E aí se discutiu, como muitos trabalhos tinham a ver com a psicologia transpessoal, enquanto epistemologia não hegemônica, se levou também essa discussão da linguagem em relação ao termo transpessoal, que é bastante confundido, não é claro para muitas pessoas. O que preconiza, né, essa abordagem não é muito conhecido e, então, é alvo de muitas interpretações equivocadas e usos indevidos, o que gera muita confusão e prejuízo daqueles que praticam, então, ou que adotam essa abordagem de uma forma séria, com leitura, enfim, contextualizada e tal. Então, falada dessa questão da conceituação, uma outra questão que apareceu foi a questão do CRP em relação à formação do psicólogo. Esses temas, esses conceitos não são discutidos, na verdade, não vou falar muito, mas não são discutidos na formação, na graduação em psicologia, o que ajuda, então, a ter mais problemas em relação a essas discussões. Isso foi falado em todos os seminários, né? Eu acho que é uma coisa recorrente, a questão da formação. E aí se questionou sobre a possibilidade de interferência política do CRP nessa formação e das estratégias que estão sendo utilizadas pelo CRP para esses esclarecimentos, elogiando aí, inclusive, o espaço de discussão aberto por esses seminários que foram organizados pelo Diverpsi, né, e que possibilitam o Conselho ir além da fiscalização, de só ficar fiscalizando práticas inadequadas, mas de esclarecer, né, e até evitar algumas práticas inadequadas pelo esclarecimento em relação a essas questões e abordagens. Além da formação do psicólogo, a questão da ampliação da questão da formação em relação aos professores e em relação aos coordenadores de curso. Aliás, foi comentado que a gente já tem feito reuniões com o núcleo de formação do CRP São Paulo, que apresenta essa preocupação e que já está pensando, elaborando estratégias
de atuação junto aos coordenadores. Então, está sendo pensado um evento até para fazer uma discussão especificamente da temática da laicidade, como que o tema religião é tratado dentro dos cursos, que não fazem parte da grade curricular, mas tem professores que têm atitudes extremistas. Uns não deixam que os alunos falem sobre isso e outros têm uma abordagem bastante dogmática e bastante atrelada a uma determinada visão, o que uma coisa nem outra é boa para que se tenha uma visão crítica em relação a esses temas e que seja possível discutir dentro dessa formação, né? Então, dentro daquela questão de o que a gente pode sugerir para o CRP, se achou bom que já haja um caminho assim e que se invista nesse caminho, né? Se falou da dificuldade de introduzir esses temas, e aí, nessa questão da dificuldade, alguns lugares, algumas universidades têm mais dificuldade do que outras. E aí a gente falou de algumas conquistas, de disciplinas que já são oferecidas, enfim, de não só os problemas, mas também a gente apontou alguns caminhos já que começam a ter bons frutos por aí, né? Em relação... uma outra questão que foi levantada também em relação ao tratamento desses conceitos e da ampliação de formação e tratamento dessas temáticas, se falou bastante da área da educação também, da saúde, né, que já são mais óbvias, da clínica, e se levantou a questão de não ser tratado também nas práticas de segurança pública. E aí uma das pessoas que estavam presentes falou que trabalha em segurança pública e como o Estado é laico, e aí não se pode tratar também de religião, então aí fica também uma questão complicada naquele contexto de atuação também, e que seria importante para os profissionais que atuam nessa área também ter um conhecimento em relação a isso e também de como essa temática pode aparecer na sua prática também cotidiana. Em relação à prática clínica, especificamente, foi falado sobre as orientações para a atividade do psicólogo no cotidiano, a importância de se respeitar a queixa trazida pelo paciente e não fazer induções ou proposições de crenças ou de uma visão religiosa específica para tentar sanar dificuldades ou supostas dificuldades que pacientes ou clientes tenham, né? Então, não partir a priori de assumir a priori um determinante para determinadas situações, mas acolher aquilo que é trazido, né? E esse acolhimento implicaria também acolher, se as questões são de cunho religioso, não oferecer necessariamente, não oferecer soluções religiosas, mas já acolher, ouvir, tentar entender os aspectos que aquela questão tem para a vida do paciente e aquilo que ele está querendo, está precisando, sentindo necessidade, né, de resolver enquanto questão pessoal. Dentro dessas questões, e essas questões que eu digo, elas muito pouco diferem do que foi falado já em outros, né, seminários. Mas se levantou também a importância de as pessoas conhecerem mais como que o CRP funciona e o sistema conselhos. E de reconhecer nesses sistemas os espaços de participação. A gente fala bastante da falta de espaço para discutir, que as pessoas são fechadas, mas existem alguns espaços, e esses espaços precisam ser ocupados por pessoas que queiram discutir essas questões, porque não adianta a gente se acomodar e falar que não tem ninguém que quer me ouvir se eu também não vou, né? O CRP ele manda comunicação de vários eventos, possibilidades de participação em assembleias e uma série de coisas, e se a gente olhar o número de psicólogos que a gente tem inscritos, é muito pequeno o número de pessoas que efetivamente participa. Então, é interessante que se ocupe esses espaços e assim se vai criando mais espaço para discutir questões que são muito importantes. Houve uma reclamação, e talvez isso seja importante levar para o CRP, que muitas vezes, principalmente o pessoal de outras cidades, recebem comunicação atrasada de eventos. Então, às vezes recebem o jornal ou então algum comunicado e já passou, então é assim, no dia seguinte, aí não dá para se preparar para ir, para participar. Então, talvez, Bernie, fosse interessante dar uma olhada como o que está acontecendo, pode ser alguma coisa, né, ocasional, sei lá, como que poderia ver isso, acho que é uma questão do pessoal que faz da comunicação, né, de lá. Houve uma fala assim que todo mundo concordou, que é a importância do incentivo à pesquisa, às pesquisas,
pesquisas acadêmicas nessa área, uma produção de qualidade dentro daquilo que preconiza a ciência e que trate desses temas. Aí a gente falou sobre o espaço, que já tem sido tratado, né, em alguns cursos e pós-graduação, graduação, né, alguns temas dentro dessa temática toda que a gente está trabalhando nos seminários, e a importância de dar continuidade a essa discussão. Então, que os seminários não parem por aqui, que eles continuem. E houve uma sugestão que foi acolhida também de o CRP talvez poder fazer uma chamada para um prêmio dentro dessa temática. Como tem, por exemplo, o prêmio Silvia Lani enfim, e outros. Tem um prêmio, sim, É. de inovação. Então, mas especificamente da temática, eles sugeriram. Não sei como que é esse espaço, mas é uma ideia por aí, tá? Seria estabelecer assim, para diferentes níveis acadêmicos como uma maneira de incentivar pesquisas, novas produções e dar visibilidade para elas. Um dos trabalhos apresentados foi sobre as publicações sobre psicologia transpessoal. Era assim, circunscrito a esse tema, mas foi percebido que essa temática ela é dentro dos critérios, né, de exclusão daquilo que é publicado na área, foram poucos os textos que foram encontrados, né, e que de fato, né, trabalham a temática e tal de uma maneira, né, consistente. Então, foi uma sugestão, né, como um incentivo. Então, e para dar visibilidade a esses temas, isso seria talvez uma maneira também de trabalhar junto ao pessoal da graduação também, né, iniciação científica e também na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e dar visibilidade para esses trabalhos, que podem ser, inclusive, apresentados em próximos seminários, para as pessoas conhecerem. Por exemplo, no próximo seminário, a partir dessa escolha, se levantou quem que faria essa avaliação, se aí seriam pessoas que não conhecem essa área e aí vetariam os trabalhos. Aí a gente colocou que se criaria uma comissão que, obviamente, tem trabalhado essas questões, porque não teria sentido também, né, ter uma avaliação assim, de alguém que não se interesse ou não tenha conhecimento na área. E outra questão também sobre desdobramentos seria dar continuidade ao seminário, mas também fazer um follow-up dos seminários. Quer dizer, o que está acontecendo com quem veio? Né? Eles vão continuar vindo? As pessoas que estão aqui ouviram, foram incentivadas a fazer trabalhos, começaram a produzir. Aqueles que não têm muita prática do trabalho acadêmico, científico para apresentar, quer dizer, reapresentaram, ou então se propuseram a começar a apresentar, e aí foram construindo seus trabalhos que vão sendo apresentados. Então, e ver como que está a produção na área, né, para que ela vá crescendo e ganhando em qualidade, né, não só em quantidade, mas o importante na qualidade dessas produções. Então, em linhas gerais, foi isso que... E acho que não sei se eu esqueci de alguma coisa, se alguém achar que eu esqueci. Fale agora o cálice. Não sei. É isso? Tá. Vamos trocar. Dá para ir? Aí, boa tarde. Então, eu sou o relator do grupo 3, coordenado pela Rony Aniversariante, né? E a Rony mesmo deu a sugestão de também a gente falar desse processo do diálogo do grupo, até falar do próprio grupo, né? Porque foi um grupo diversificado, acho que já entra aí na noção de lidar com a diversidade, porque tinha o namorado acompanhando a sua namorada psicóloga e gostou, ele não terminou com ela, ele continuará, né? O filho acompanhando a mãe e a avó, a filha acompanhando um pai, formação também em exatas, o pessoal de coach integrativo, e estudantes. Então, deu uma boa prosa, né? Junto com psicólogos também. Veja só, né? Tivemos um diálogo. E né? Já é uma outra. Mas, assim, rolou uns causos, então foi bom, né? Retomando pela manhã. E dentro desse ponto, né, a gente tentou destacar até ali com a Rony um pouco do percurso do grupo. E, assim, de certa forma, uma coisa interessante é que começou se contextualizando também o nosso momento de mundo, né? Então, a gente
traz também aqui é um espaço de trazer alguns temas marginais, alguns temas não hegemônicos, né? A gente vive num contexto de época muito superficial, também com autoritarismos, fundamentalismos, relações superficiais, entre outros pontos assim que, a princípio, poderiam já dificultar o diálogo, e dificultam muitos diálogos. A dificuldade em lidar, inclusive, com a diversidade, né? E essa ânsia de já fazer, a velocidade, eu já quero saber algo, já aplicar, já sou doutor nisso e não me aprofundo. Né? Tudo consumido de forma rápida e superficial, sem um embasamento teórico. A gente viu como um risco, até quando a gente está pensando nos nossos aprofundamentos e nas nossas discussões. E a gente o tempo todo assim, bom, mas também o que nos une. Então, uma postura de vou me abrir para a diversidade, vou abrir para o diálogo, acho que de modo geral marcou 100% do nosso compartilhar no grupo. Há um incômodo, né? Também em relação à questão do contexto acadêmico, né? E esse incômodo também, né? De que forma as abordagens não hegemônicas podem ser trabalhadas e trabalhadas de uma forma também consistente, né? E aí também, ao mesmo tempo, a gente tem que, por outro lado, para criar um diálogo, ele é sempre de duas vias, também construirmos uma produção científica que permita avanços. Mas aí entra na questão também, qual é a concepção de ciência, como é que a gente pode aprofundar isso em nossas discussões. Também não, né, o grupo também ressaltou, também não podemos cair no risco de reduzir só para se enquadrar. Então, como se realmente constitui um diálogo mais pleno nesse sentido. Também surgiu a questão de diferenciar o que são transpessoais, né? As abordagens que, de fato, buscam um aprofundamento, buscam um diálogo, buscam uma produção, e abordagens que se usou um termo, né, assim, sem querer necessariamente ir contra algo ou outro, mas de um neo-esoterismo, entendido neo-esoterismo aí como um fast food, né, que entra lá no contexto da superficialidade, da velocidade que a gente assinalou no início. E que aí a gente não aprofunda nada, né? Então, como falar de uma experiência, então, de modo não superficial, no sentido de ter critérios, que aí foi muito interessante, né, que a gente fala externos, mas externos no sentido quê? Né? Posso ter uma experiência minha, mas se eu não estou me abrindo ao diálogo, se a minha abordagem não se abre ao diálogo, aí começa a ter problema. Né? Então, o externo não quer dizer que o sujeito, a gente cai na dicotomia sujeito-objeto. O sujeito está implicado, ele tem uma fala, mas como a gente pode, de fato, abrir um diálogo sobre o que a gente observa conjuntamente. Também, nesse sentido da velocidade, a questão das tradições, que muitas das abordagens acabam realizando diálogos, tradições orientais e tal, elas trazem em si uma forma de lidar com o processo de desenvolvimento que talvez justamente crie para nós o contraponto contra essa era da velocidade, já me formo, já saio aplicando, que assim, né, sempre tem uma busca, tem um mestre, tem um tempo de desenvolvimento, não é nada instantâneo. E a gente também tomar esse cuidado. Ganhar uma hegemonia não é que formar a torto à direita um monte de gente de uma forma, né, superficial. Então, nesse sentido, né, o quanto a gente pode aí se valer dessas tradições até bem anteriores à psicologia. A formação profissional, então, a gente já ressaltou, vou pular. Mesmo assim, às vezes tem algumas falas interessantes, que às vezes até na universidade se acolhe. Ah, não, legal. E outros também falam, mas vem aqui, isso é psicologia? Né? Essa frase ainda vibra aí. Nesse ponto, a gente ia até pedir ao Bernie, quando falar, né, justamente esclarecer o papel do sistema conselho, claro que a gente tem o papel da academia também, para que essas abordagens possam estar sendo mais conhecidas, reconhecidas ou, né, discutidas aí na sociedade, e daí a gente pedir, se pudesse, uma fala, Bernie, dos eventos preparatórios, do pré-congresso, de toda a questão do COREP. Né? Tá? Bom, aí qual a importância, então, das abordagens não hegemônicas também no contexto das políticas públicas, no sentido de terem uma compreensão do ser humano mais integral,
né, não só dos aspectos que estão disfuncionais, doentes, mas dos aspectos saudáveis, da questão do sentido de vida, da pertença à comunidade, numa comunidade de crenças, né, de coletivos. Então, em si, quanto nossas abordagens na saúde pública poderiam ter um espaço maior, eu digo, às vezes se contrata um psicólogo, mas não há ainda o espaço de encontrar um psicólogo com uma formação integral, que de fato resolveria muitos dos problemas da saúde pública, onde a gente reduz, medicaliza e patologiza experiências das pessoas que nos procuram. Então, realmente acolher essas experiências, né, pressupõe assim que elas sejam reconhecidas e cuidadas via essa lente ampliada, né, em relação ao que cada um traz. Foi falado da experiência do Procer, esse acolhimento individual, com as experiências positivas. Por que não as negativas? Não, as positivas, negativas, às vezes já são tratadas na instituição, mas também são incluídas, sim, em outros contextos, mas ali discutir isso como um todo, né? Aqui foi falado. Bom, e um outro ponto, assim, como nossas abordagens podem contribuir, inclusive, para irmos além do contexto clínico, né? Contribuindo assim para que a psicologia possa aprofundar suas práticas em áreas, né, e aí apareceu um pouquinho mais essa discussão, mas isso já apareceu em outros seminários, né? A educação social, institucional, contextos econômicos diversos, né? Os textos do pessoal de Pernambuco foi ressaltado nessa questão com os coletivos de baixa renda, né, muito interessante. Na perspectiva africana também, a gente já lembrava da Rony, né, o quanto alguns critérios de saúde, o quanto que eu estou aí agindo pela minha comunidade, né, quanto eu estou também me colocando a serviço do outro. No Ocidente, a gente tende ao individual, então, nesse sentido, as abordagens não hegemônicas podem trazer, né, nossas abordagens e tal, essa recuperação da integralidade. Bom, e teve uma preocupação ainda na questão da ciência. Será que um pesquisador que tem uma crença espiritualista é melhor que um pesquisador que tenha uma crença materialista? E é bom, a gente precisa ter cuidado, mas precisa ir além, né, como a gente tem os critérios aí de conversar sobre isso. A questão do diálogo implica também isso, como a gente entra com respeito na casa do outro. A casa do outro é hegemônica. Então não dá para chegar lá e dizer o que vocês acreditam é bobagem, porque a gente descobriu que é legal, né? Como a gente lança um diálogo, inclusive falando a mesma língua, algum vocabulário, e daí vai se ampliando, né? Como entrar, a gente faz aconselhamento, a gente faz um estudo de caso, a gente tem tudo isso e a gente quer conversar um bocadinho a mais, talvez até de cases e causos, né? Então, nesse ponto, a própria psicologia, nesse contexto, foi falado, ela em si, pensada como uma prática integrativa, né? Dentro de uma perspectiva atual multifacetada, talvez a psicologia possa ter uma grande contribuição para tentar um pouquinho essa reintegração, né? O cuidado também para não sermos corporativistas foi ressaltado no grupo, que a dimensão do psíquico e tal é só nossa, né? Até num CAPS, num SECO, todo mundo atuando, inclusive nós, né? Eu acho que aí é uma coisa transdisciplinar e tudo aí junto. A questão de que às vezes pode aparecer em alguma assim, a máquina mediando as relações. Não, a máquina também é importante, tem tribos indígenas se comunicando pela internet, tem uma série de coisas, como isso é usado de uma maneira a serviço do humano e não da redução do humano. Algumas questões do que é ciência, a gente até cabe ressaltar, por exemplo, uma pessoa vai exercer um Qigong, um Qigong num processo, e em alguns lugares, o cara, para ser aprovado nisso, tem algumas experiências, como ele muda o pH de uma água, como ele consegue pôr uma impressão da mão numa foto, aí falamos, mas isso é ciência, não é ciência, isso é um experimento científico. Teve discussões no grupo, mas um pouco só para compartilhar com vocês, tá? E aí, a questão também das abordagens, acho que dá para, falou também do transpessoal e das abordagens de modo geral, ainda ficamos em clubinhos muitas vezes, né? Então temos grandes congressos, mas não vamos aos dos outros, né? E nisso a gente fala, bom, o desafio ainda é o campo novo,
retomou-se um pouquinho a noção do conselho, quando é criado na ditadura, né, uma delegacia, vou ser cassado, não vou ser cassado, então vamos indo, mas até o grupo entendeu que é um avanço gradativo. Tá? É isso. Boa tarde. Eu sou a Melissa, eu sou relatora do Grupo 2, que foi coordenado pelo professor Wellington. Então, só para contextualizar quem não estava no grupo, nós tivemos a apresentação de 9 trabalhos. Um primeiro trabalho que trouxe a questão... Espera aí. Deixa eu pedir. Tá bem. Trouxe a questão da relação da psicologia com a religião, por meio da laicidade. Depois, nós tivemos 7 trabalhos que abordavam a questão da psicologia transpessoal. Todos frutos de um grupo da Universidade de Pernambuco. E, por último, nós tivemos um trabalho que foi uma pequena provocação, a psicologia transpessoal. Então, eu achei interessante até trazer esse contexto, porque nós tivemos muitos trabalhos da psicologia transpessoal e isso acabou trazendo fomentou uma curiosidade, né? Nós começamos o grupo com uma curiosidade sobre a psicologia transpessoal, né? Então, inicialmente, teve esse questionamento, essa curiosidade em torno da psicologia transpessoal e em torno ao trabalho comunitário, que foi um dos trabalhos apresentados, o trabalho comunitário realizado por esse grupo, dentro da psicologia transpessoal. Foi falado desse trabalho como um trabalho transpessoal, um trabalho político de resgate da cidadania. E aí o grupo ficou um pouco em volta, né, dessas questões. Foi feita uma elucidação sobre a psicologia transpessoal, até desmistificou-se a psicologia transpessoal, né, que inclui a espiritualidade, agrega os saberes, né, esses trabalhos que foram apresentados trazia muito a inclusão de curandeiros, mães de santos, enfim, como parceiros, né, como incluindo esses saberes no trabalho. Depois, no grupo, a gente, pensando aí nas narrativas, né, a gente trouxe um pouco o histórico da psicologia em 2 pontos, tanto no Brasil quanto na história da psicologia geral. E o quanto que é interessante perceber que, no histórico, no Brasil, por exemplo, o histórico da psicologia, existe a presença de grupos que tinham bases de interesses nas religiões, né? E os psicólogos mesclavam as suas redes de crenças, né? E aí, dentro desse contexto, a psicologia transpessoal, depois, com o tempo, acabou indo para o canto, se fazendo em pares. Isso fez com que ela demorasse um pouco para ter sua inserção dentro da universidade, das academias. Foi interessante aparecer, né, um certo preconceito, né, por um desconhecimento da psicologia transpessoal, por existirem profissionais que se valem do termo de transpessoal, mas atuam na ordem do religioso, na ordem da nova era, do neoesoterismo. Até interessante, eu fui anotando algumas coisas no grupo 4 e no grupo 3, apareceram essas questões, né? E, enfim, e aí, até por esse uso do termo, né, acaba se tendo um desconhecimento, né? Aí, a psicologia, o histórico da psicologia, a narrativa da psicologia, de uma forma geral, nós discutimos, conversamos, relembramos, né, os pioneiros da psicologia, que eles se preocupavam com a espiritualidade, com a religiosidade. Foi citado James, Jung, Rogers.
enfim. Eles não deixaram a espiritualidade de lado, inclusive tendo como tema de interesse e fundamento para a formação de certos conceitos. Foi até citado o conceito de dissociação, enfim. Então, pensamos dessa forma a importância da psicologia que considere a religião, mas que não seja uma psicologia religiosa. Tem uma diferença, né? Então, pensando aí no atuar do psicólogo, né, na ação do psicólogo, cabe ao psicólogo falar do sujeito que tem essa experiência religiosa e não negar essa experiência religiosa, né? É um sujeito que tem essa experiência religiosa. Uma das questões que apareceram também foi um questionamento sobre ciência versus espiritualidade, né? Então, até que ponto a ciência, né, como é que é isso que existem questões que a ciência não prova, enfim. E o grupo discutiu a questão metodológica. Então, reconhecer que o método científico não tem capacidade de falar sobre o transcendente, né? É diferente de falar sobre a importância desse transcendente. Existem questões, explicações que elas se situam fora do mainstream metodológico. Então, reconhecer essa incapacidade, né? A ciência é restrita, e, por ser restrita, ela não explica tudo. Existem realidades que fogem da ciência, e nem por isso essas realidades não são importantes. Pensando nessa questão, o científico pode somar ao religioso. O científico é insuficiente e reconhece a importância do outro. O psicólogo continua sendo psicólogo, mas reconhece a parceria como promoção de saúde. A parceria com a religiosidade, com a espiritualidade. Não é atuar como religioso. O psicólogo não faz o papel do líder religioso. O psicólogo reconhece a importância deste líder religioso para aquele sujeito, na história do sujeito, a importância que tem para o sujeito e a importância que tem para a rede de cuidado desse sujeito. E, então, ele encaminha para o líder religioso, né? Ele considera a religiosidade. Então, isso é uma coisa que eu acho que casa um pouquinho o que apareceu com o Ney, né? Dentro desse contexto, um contexto de parcerias, transdisciplinar, também foi apontado a psicologia hospitalar como exemplo. E aí a gente pode pensar em outros campos de atuação da psicologia, né? Mas a psicologia hospitalar, que é um meio médico, hospital, né? E a inserção do psicólogo, as fronteiras estão sempre presentes e com os saberes que se tem, o psicólogo considera o que é importante na compreensão do cuidado do sujeito. Faz uma parceria. O grupo também conversou muito sobre um movimento para buscar compreender o social e como a psicologia pode atuar nessa compreensão. Que, às vezes, a psicologia acaba muito voltada para o sujeito, indivíduo, né? Embora esse sujeito vive em um meio, um social, num grupo social, né? A importância não só de haver um interesse, mas um reconhecimento que o elemento da religiosidade, o elemento da espiritualidade do sujeito, confere subjetividade ao sujeito, mas também dá sentido a um grupo social, né? Podendo ser uma ferramenta como mudança social. Bom. Uma outra questão que apareceu no grupo foi uma inquietação em relação à escuta, né? Apareceu no grupo 4 também, né? Então, a escuta do sujeito na psicologia é uma questão ética. Às vezes, nós abordamos, né, nós temos dificuldades, né,
são dificuldades enfrentadas pelo psicólogo, né, para ouvir o sujeito, porque às vezes buscamos encaixar o discurso do outro nas nossas categorias, né, e não olhamos para a categoria do outro. Isso trouxe à tona a questão da alteridade, né, o outro, o não eu, o não ser, né, e como suportar isso, né, como suportar o não ser, né, o não dar conta, o não eu. Né. Então, a importância do psicólogo fazer um trabalho onde o sujeito se torne parte desse trabalho. Né. Isso foi uma coisa que apareceu muito em um dos trabalhos apresentados da psicologia transpessoal, né, de inclusão do sujeito na comunidade. Esse trabalho comunitário que foi no começo do grupo, né, conversado. Então, uma inclusão, né, onde o sujeito faça parte do trabalho, onde ele é incluído, o discurso do outro, o sentido do outro é incluído no trabalho. Né. E aí uma outra questão que apareceu, que acho que soma com o grupo 4 e o grupo 3, que diz respeito à formação. Né. Como trazer ferramentas para a formação e a capacitação dos psicólogos para essa discussão. Né. Tem um questionamento se carece de disciplinas, de espaços na universidade, enfim. E a gente viu que já existem universidades que abriram estudos nessa área. Né. Nós temos algumas universidades, tanto com disciplinas, quanto com temáticas para pesquisa. Essa temática da espiritualidade. Né. Então, a universidade não precisa estar fechada. E, sabendo disso, é um encorajamento aí para todos que estão engajados nessa temática, né? Cabe a importância do empoderamento de quem está engajado nessas questões da espiritualidade, para que leve às universidades essas iniciativas. Se o pessoal do grupo 2 que está presente, se tiver alguma coisa. Acho que foi isso. Muito bom. Então, agora, cabe aqui ao grupo 1, o de trás para frente, né, fugindo à lógica normal. 1 minuto, tá? É o troco, né? Muito bem. Então, dentro dos trabalhos que nós tínhamos lá, acho que nós estávamos com bastante tranquilidade, foram apresentados 5 trabalhos, acho? 6. Os focos temáticos eram os seguintes. Trabalhou-se, né, nas apresentações, as apresentações contemplaram as definições de espiritualidade / religiosidade, né, de certa forma, todas as apresentações trouxeram um pouco essas diferenças, essas diferentes definições. Tinham questões epistemológicas pautadas ali, éticas e metodológicas, que postura os pesquisadores, né, devem ter na hora de construir os trabalhos a partir dessas epistemologias não hegemônicas. E aí apresentou-se, né, um panorama, uma diversidade de abordagens psicológicas não hegemônicas, com foco na psicologia transpessoal. Então, foram algumas psicologias transpessoais que foram apresentadas lá. Né? Então, falou-se pouquíssimo, se citou apenas, né, e fica aqui uma lacuna, porque se falou um pouco das abordagens, né, o que é uma abordagem, o que é uma teoria, precisamos falar mais sobre isso, né, qual a diferença entre uma abordagem e uma teoria, e não falou-se, só citou-se práticas dentro das abordagens, que são as técnicas que são utilizadas. Essa foi a questão. A gente seguiu o formulário também, né? Então falamos, né, as questões que nos direcionaram, acho que direcionaram todos, mas a gente meio que sintetizou em 5 questões. Dilemas éticos e técnicos dos profissionais frente às temáticas, qual a postura que o CRP deve adotar frente às questões, como abordar essa temática na formação, como considerar essas questões com direitos humanos e como evitar as visões fundamentalistas. As questões rodaram, evidentemente, em cima dessas questões, e as apresentações contemplaram, nessa linha do que são as tais abordagens, as cartografias de consciência que essas abordagens procuram
apresentaram. E aí nós começamos discutindo, já de cara veio uma pergunta que não foi contemplada dentre as abordagens que foram apresentadas, não estava Jung. E a pergunta era, bom, mas olha, Jung não teria falado tudo isso que estamos falando, né? Não se trataria da abordagem junguiana ser uma abordagem hegemônica? Jung é ou não é uma abordagem hegemônica, né? E aí a questão que se refletia em cima era a questão da associação profissional, que configura uma importância muito grande no peso que uma abordagem, uma teoria possa ter, na medida em que essas pessoas se associam e vão construindo um campo de verdades reconhecidas, um paradigma, né, nessa perspectiva kuhniana, né, um campo de verdades reconhecidos. Por quê? Porque as pessoas estão associadas e aqueles conceitos vão sendo definidos como conceitos que têm valor, que têm verdade, que refletem uma verdade. E aí, na sequência, se abordou, então, a responsabilidade, achei muito interessante, né? A responsabilidade que os profissionais dessas abordagens não hegemônicas têm em ir para a academia, achei muito interessante, e militar na produção desse conhecimento, para que esse conhecimento possa ter o seu reconhecimento, porque o reconhecimento ele se dá na medida em que a ciência se constrói a partir dessa abordagem que está dentro da academia. Evidentemente, isso se apontou ali, não é simples entrar, porque não é em qualquer lugar que a gente entra. E se falou das rejeições que muitos de nós sofremos ao levarmos o novo para dentro da academia, né? Onde estão? Aqui estão, certamente, esses pesquisadores que abrem espaço para este novo olhar, né? Mas que é importante a gente se agrupar, porque é se agrupando que nós conseguimos criar os espaços para que esse conhecimento possa entrar. Falou-se também da importância do CRP estar abrindo esse espaço, nessa busca, né, desse conhecimento, dessa importância dessa busca pelo transpessoal, também se falou disso, desse transpessoal com esse viés científico, considerando-se que existem uma perspectiva transpessoal absolutamente legítima, que é da ordem do religioso, né? Então, existe, por exemplo, uma psicologia codificada a partir de um médium que codifica um sistema de psicologia transpessoal que tem a sua legitimidade dentro do universo da religião. E isto, para nós, configura problema, né? Porque nós, enquanto produção de conhecimento, enquanto uma profissão regulamentada pelo Estado, um bem do Estado, Juari trouxe isso de manhã de uma maneira muito bonita, né? Esse é um bem social, a psicologia é um bem social, não é? E o compromisso dela está neste bem ser pautado a partir de um lugar que é o lugar da ciência. E que ciência é essa que estamos aqui construindo? Então, é muito importante que fique muito claro isso e que nós consigamos fazer essa distinção e que estejamos no diapasão dessa construção dentro da universidade. E que, ao mesmo tempo, todos nós estaremos, evidentemente, num lugar novo, né? O lugar do não hegemônico é o lugar novo, é o do desbravador do paradigma. Primeira mesa que realizamos no Congresso Brasileiro de Psicologia, no 4º Congresso, ano passado. O lugar da ponta da lança é a ponta. Então, o resto da lança já está... Né? A ponta é a ponta. E os grupos que estão refletindo sobre isso estão na ponta, sozinhos, um pouco mais isolados nesse sentido, né? Muito importante que se apresentou que a psicologia pode ser, né? Então, a psicologia pode considerar diferente, por exemplo, a etnopsicologia, ou a psicologia do cristianismo, é um estudo da dimensão psicológica daquela religião, o que não quer dizer que isso possa ser aplicado imediatamente, né? Então, o campo de estudo é uma coisa. Eu olhar para uma cultura e olhar a dimensão religiosa de uma tradição ou de uma cultura é um elemento. Há uma diferença entre o estudo psicológico do fenômeno e a aplicação desse estudo social. Muitas vezes as pessoas, não entendendo isso, não fazem nenhuma coisa nem outra, né? Fazem uma coisa que é muito mais centrada na religião do que dentro do estudo. Não estão nem estudando o fenômeno religioso, tampouco aplicando uma psicologia. Estão fazendo religião e chamando aquilo de psicologia, né? Então, esse é um lugar muito perigoso, né? Que a psicologia, diferente das outras áreas da ciência, está envolvida, porque compartilha-se esse campo. O campo da produção de subjetividade é comum com a religião. Por isso, existe um conflito. Ponto.
temos que admitir isso. A construção de uma política, né? Então, assim, aqui esta construção é uma construção política. O reconhecimento do campo das verdades é da ordem política. Né? Esse falou, de uma maneira muito interessante, da necessidade da descolonização da psicologia, que é realizada na Latinoamérica e no Brasil, né? Sem que, com o processo de reconhecimento daquilo que pode ser chamado de uma psicologia não hegemônica, de uma psicologia pós-colonial, centrada numa epistemologia pós-colonial, não se torne ela uma psicologia xenofóbica, deixando de reconhecer que, por exemplo, né, no movimento do potencial humano que surgiu dentro dos Estados Unidos, né, a psicologia negra que é feita dentro dos Estados Unidos, tem lá elementos importantíssimos. Lá estão também as psicologias hegemônicas, o mainstream. Mas, então, quando a gente está falando dessa divisão abissal, como diria lá o Boaventura de Souza Santos, nós não podemos fazer... não é geográfica a questão. Né? Não é geográfica. Os americanos estão fazendo, né, os estadunidenses estão fazendo, nós não. Não é esta divisão que precisa ser olhada. E que não quer dizer que a gente não possa dialogar com abordagens que já são reconhecidas. Né? Uma outra coisa importantíssima que se colocou também, dialogando com muitas coisas que foram faladas, né, é o cuidado para que a ciência não se torne um elemento de validação de conhecimentos tradicionais, coisa que a gente abordou no seminário 3. Né? A religião e a ciência não precisam da validação da ciência. Elas são conhecimentos que têm a sua notoriedade social e é muito importante que a ciência consiga reconhecer que ela mantenha o seu status. Porque o cientificismo que muitas vezes a gente vive quase que obriga a tradição ou a religião a querer a validação da ciência. E aí começa a descaracterizar aquilo que é válido e aquilo que é importante na tradição, e ela não precisa disso. Reforça, então, algo que se discutiu no terceiro seminário. Abordou-se, então, a questão do fundamentalismo, né, fazendo uma distinção entre o que é uma psicologia religiosa. Dentro da religião, essa psicologia existe. Também se discutiu por que os pastores, por que os religiosos vêm buscar a psicologia, exatamente porque dentro da religião, toda religião tem uma dimensão psicológica. E nós, né, aí vai cair na questão da formação, que já vem na sequência, a psicologia normalmente não se debruça sobre isto. Isso apareceu em todos os seminários, e isso apareceu também quando nós estávamos, já falei, volto a falar, aqui há uma linha. Nós estamos no ambiente da profissão, e a profissão está fazendo aquilo que cabe à profissão, que é trazer a academia para dialogar com a profissão. Nós não estamos, embora estejamos na PUC, o ambiente, o fomento dessa discussão é o ambiente da profissão. Né? Então, cabe sim à profissão fazer o que nós estamos fazendo, que é dialogar com a academia. Mas caberá à academia procurar, né, renovar os seus currículos, dialogar sobre isso, e o CRP, o sistema, estará aberto a isto. Mas, como faremos isso se não ocupamos os lugares que são abertos para que possamos fazê-lo? Se a gente abre a porta e ninguém entra, o vácuo continua, ele entra. Né? O lugar fica vazio. Então, essa dimensão, que é da ordem do político, volta a nos assombrar, para dizer assim. Né? Quer dizer, como é que nós vamos ocupar esse espaço? Que esse material produzido será fundamental, nós não temos dúvida. Ficamos muito felizes com isso, que há necessidade de que isso seja divulgado, né, em diálogos com as instâncias formativas, e dentro ainda dessa linha da construção de uma psicologia latino-americana, existe a ULAPS, que é a União Latino-Americana das Entidades da Psicologia, que vai ter um congresso em Buenos Aires o ano que vem. Hoje já chegou essa comunicação, né, acho que 7 de julho, se não me engano. E, quer dizer, como é que nós vamos participar disso? Né? Como é que nós vamos levar? Como é que nós estaremos lá? Não nosso CRP, estou falando nossa categoria. Nosso CRP também, que somos uma entidade da psicologia latino-americana. Quais espaços, então, precisam ser ocupados? A ABEP, a Associação Brasileira de Ensino da Psicologia. E aí, né, já um pouco entrando nas questões que já foram provocadas pelos outros grupos, quer dizer, como nós, que estamos interessados nessa temática, assim, trouxe aqui uma dimensão muito importante, uma queixa, que é o seguinte: bom, essa conversa está muito boa, vocês estão falando muito de saúde, onde está a educação?
Onde está a educação nesse processo? Né? Vocês, conselho, não estão aí fazendo, não estão abrindo espaço para que a gente possa, que a educação, essa dimensão na educação seja discutida. O que há uma certa discordância, minha particularmente, porque acho que a gente tem feito, sim, esse espaço, e é bom que as colegas estejam nos cobrando para que possamos fazer mais. Mas as políticas públicas que fomentam essa discussão estão mais centradas na saúde. É por isso que, então, estamos discutindo mais isso aqui. E aqui eu quero fazer um parêntese de ordem pessoal, mais ou menos pessoal. Estive recentemente no encontro de pajés e detentores dos conhecimentos tradicionais lá em Pernambuco, não é? E lá vi essa cisão, porque essas discussões aconteciam muito centradas com foco na saúde. E o pessoal da educação quase que mendigando espaço. Por favor, deixa eu entrar, será que eu posso falar? O pessoal da saúde indígena, né, da educação indígena. Estavam lá muito timidamente. É fundamental que possamos discutir isso. Mas aonde é que nós vamos fazer isso? É no Congresso Nacional da Psicologia. É no Congresso Regional da Psicologia. São nos eventos preparatórios que já vou começar a então, já entro aqui falando. Né? Temos aqui uma lista onde vamos fomentar a nossa discussão sobre isso. laipsi@googlegroups.com. Tem 661 pessoas lá. Espero que muitos... Quem está lá nessa lista aqui? Levante a mão. Os que não têm a mão levantada precisam entrar nessa lista. A gente vai colocar todas as pessoas que se inscreveram nesses eventos, a gente tem lançado lá. Mas, às vezes, pode acontecer de não estar. Essa lista, a exemplo do que aconteceu com a lista de Psicologia e Povos Indígenas, são listas de discussão que fomentaram teses, dissertações, fomentaram em que sentido? Onde que eu estou precisando, quero fazer minha tese, o cara estava lá na lista. Fala com o fulano de tal, que está na universidade e tal. Então, é um lugar de comunicação, gente, e onde a gente vai banir a correntinha que vem passar para vender apartamento. O cara que fez isso está banido da lista. Porque né? Eu tenho um aproveitador que quer entrar e aí ele solta lá na nossa lista, imediatamente ele vai soltar e vai sair. Fez aquilo que ele cabia, né? Mas esperamos que a lista tenha um ordenamento no sentido de a gente poder fomentar ali. Já passamos o evento da BPA, que vai ser lá no Chile, o evento na PUC o ano que vem, que estaremos lá. Muito importante esse evento. Aqui eu quero fazer, né, um grupo de trabalho que não é pelo CRP, é pela universidade. Mas o tema lá é dentro da ciência da religião, Congresso Internacional, que vai acontecer em abril do ano que vem, lá na PUC Goiás, que vai discutir as terapias alternativas e a ciência da religião e tudo isso. Então, um pouco dessa discussão que fazemos aqui no âmbito da universidade, estamos levando lá. Apresentem trabalhos, até resumos, devem ser submetidos até dia 10 de dezembro. Está aí. Mas esse é o prazo que está posto lá. Entende? Quer dizer, então, é nessa rede, e essa rede, gente, é uma rede muito importante aqui, né, que nós precisamos carregar para os eventos preparatórios. O que são eventos preparatórios? Fiquem muito atentos, vocês, as associações, aquelas que estão conosco. Nós já estamos preparando os eventos, serão realizados eventos no Interpiscina USP, enfim, no Odudua, na BPA, na Lubrat, enfim, nas associações que estão dialogando conosco, eventos preparatórios, para a gente discutir, gente, como é que a gente faz isso entrar dentro da psicologia. Né? Continuar, porque nós só demos pontapé inicial. E são esses eventos preparatórios, nós vamos soltar na lista do LAIPSI, vou falar melhor sobre isso lá, explicar, vai ter vídeo, vai ter uma série de orientações para que a gente possa saber como que nós nos deslocamos para fazer isso. Não é? Mas aqui temos uma rede da maior importância, fomentada pelo Conselho Regional de São Paulo e pelo Sistema Conselhos. Temos aqui elementos, né, os parceiros nossos lá da Plenária do Paraná, nós vamos lá, eles vêm aqui. Parceiro da Plenária do Rio de Janeiro, nós vamos lá, eles vêm aqui. E elementos das universidades que cruzaram o país. Temos aqui a Universidade de Pernambuco, a Universidade de São Paulo, vieram trabalhos da Paraíba, vieram os trabalhos de Minas Gerais, vieram trabalhos do Rio de Janeiro, vieram trabalhos do Pará, que cruzaram aqui, não dentro do sistema, mas dentro do sistema universitário, que é descentralizado. É descentralizado. Essa é a natureza do sistema. O Conselho, o Sistema Conselhos centralizado, faz o seu papel. A porta abriu, vamos entrar. Cabe a nós, a nossa ação e militância política, de trazer e continuar levando o tema para dentro do 9º CNP. Esperamos que essa temática seja adensada
pela nossa participação, que é uma participação dura. Né? Amanhã, sabadão, estarei o dia inteiro discutindo o planejamento estratégico ano que vem. Né? É assim que a gente vai. Aqui as pessoas viraram à noite. Vocês não dormem, fulano não dorme, estamos lá avaliando trabalho, manda trabalho. O pessoal, mas e meu trabalho? Foi avaliado, calma, nós estamos discutindo, espera aí. Entendeu? E é assim que a coisa vai. Opa, eu não sou Papai Noel, mas vamos ver. Estou com cara, né? Uns 120, mais ou menos. Uns 80, aproximadamente. Sim. Uhum. Mas que, então, se há esse interesse de se engrossar isso em outros lugares, e todo mundo que fez trabalho não foi aceito, que eles tivessem algum nível de orientação para que eles pudessem... Eles tiveram muitos, os pareceres... mas o que foi? Qual critério que foi usado? O que eu fiz de errado? O que está faltando? Parecer contou para o cara o que ele tinha. As pessoas receberam pareceres por escrito. Sim, eu sei disso. Agora, assim, que houvesse alguém ou uma comissão que ajudasse, porque já se está falando de se ocupar o espaço que esse pessoal não veio até hoje, porque CRP era visto como caças-bruxas. Então, mas desculpa, como é seu nome mesmo? Antônio. Então, deixa eu te falar uma coisa importantíssima. Esse não é o papel do Sistema Conselhos. Entendeu? Nosso papel é orientar, fiscalizar e disciplinar a categoria. Esse é o papel da universidade. A gente chamou a universidade para dialogar, nós fizemos uma comissão científica, nós fizemos aquilo que era possível fazer. Percebe? Existe um pedido. Eu quero colocar isso com muita clareza. O parecer foi dado. Quantas vezes nós... Teve gente que ficou brava. Eu não vou nesse evento, vocês não sabem que eu sou, deram uma carteirada, de tudo que você possa imaginar. Teve gente que se calou. Faz parte do jogo acadêmico, que é muito bonito dentro do jogo acadêmico. Se há alguma coisa que é bonita, não são as cotas que a CAPES cobra de todos vocês, que escravamente precisam apresentar a produção acadêmica. Se há alguma coisa que é bonito, é o diálogo entre pares, que as pessoas se debruçam para ler o trabalho e criticar o trabalho, e às vezes a gente não é aceito. Todos nós não fomos aceitos. Espera aí, Antônio Carlos. Não está previsto a gente fazer esse diálogo, a gente pode conversar depois. Né? Mas é muito importante isso. Vamos lá, tomei uma portada na cara, quantas vezes nós tomamos? Eu tomei várias. E tomei isso, né? Não me resignando, pelo contrário. Né? Claro que eu caí, fiquei em depressão. Né? Me levantei e aí eu fui lá produzir. Mostrar que é possível fazer diferente. Nós aqui, todos nós que participamos deste grupo, sabemos exatamente o que é isso que você está falando. Né? E vamos buscar os parceiros que possam nos ajudar a refletir sobre isso. Porque há lugares que a porta vai estar fechada. E nós não temos que ter uma postura maternal, Antônio, de, filhinho, agora escreve assim. Não. Vai atrás, meu. Briga com a gente. E tem coisas que não vai dar para a gente aceitar, porque nós está no nosso limite. Né? Que nós possamos, né, um dos trabalhos que foi apresentado no grupo que eu coordenei, que eu relatei, dizia exatamente que nós tenhamos, né, uma postura de rigor, mas não de rigidez. Entendo que este grupo, estes pareceristas, atuaram com rigor, não com rigidez, atuaram com tolerância, né, e com flexibilidade. Isto foi uma postura maravilhosa. Muitas dicas foram dadas, eu falei isso de manhã. Muitos trabalhos foram, os autores tiveram oportunidades de rever, eu inclusive. Né? Recebi críticas, fui lá, corrigi os trabalhos, apresentei de novo, entendeu? Para que pudesse. Veja bem, todos nós. Então, as oportunidades foram dadas. Né? Vamos continuar dialogando, vamos continuar crescendo. Foi uma oportunidade realmente incrível, acho que para todos nós, que pudemos crescer muito durante este processo. Eu penso que em nome do grupo, que já ouvi isso várias vezes, né? Num diálogo inovador, poucas vezes, talvez nunca se viu, né? O Zé Henrique, que participou dos primórdios, das primeiras reflexões que se fez com a Ercília, das primeiras reflexões que se fez disso lá nos idos de 2003, não é? Nós acho que crescemos muito aqui, não é? Abrimos portas importantíssimas que precisam ser abertas, mas o sistema, está abrindo a porta. É no CNP, é na proposta de política de discussão que todos nós, espero ver você lá no Congresso Regional, nos eventos preparatórios, para que nós levemos essa pauta para Brasília e que, na troca, na rede que se forma, rede acadêmica e rede
do próprio sistema conselhos, eu tenho muito orgulho de ser psicólogo, porque essa é uma pauta que eu me orgulhei ao conhecer, não sabia que a psicologia tinha isso, né? Então, é assim, uma profissão da qual a gente precisa se orgulhar, porque nem existe profissão no país que trabalhe nesta rede, nessa capilaridade sistêmica dura, porque discutir democraticamente não é fácil, né? Significa lidar com o dissenso, não é com consenso. Um dissenso respeitoso, que é nessa ideação que a gente conseguiu. Toda vez que eram feitos eventos dessa natureza no sistema conselhos, eu assisti vários, nós terminávamos em briga. Era a religião contra a ciência. Isso no nosso evento, no primeiro evento, nós levantamos isso como uma possibilidade, ficamos todos atentos. Em nenhum momento isso aconteceu entre nós. Porque dentro daquilo que falou-se aqui pela manhã, nós não trabalhamos no ou este ou aquele. Nós trabalhamos no este e aquele, né? E como o Joari apresentou e volto a falar, a profissão tem esse lugar no Estado ao ser regulamentada. E isso é um cuidado que a gente tem. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, mais uma vez, agradecer aos parceiros do sistema, agradecer aos parceiros da universidade, agradecer fundamentalmente a categoria, porque isso não é feito para nós. Isso é feito para nós, sim, todos nós, enquanto profissionais da psicologia, que estamos aqui até esta hora, nos debruçando durante um dia inteiro, durante 4 eventos, e muitas horas de trabalho, muitas noites de trabalho, para que cheguemos aqui nesse momento. E aguardamos a todos, provavelmente em abril do ano que vem, quando estaremos, então, lançando os livros que esta produção nos permitirá, com um grande evento que será, provavelmente, não, já vou anunciar, será o pré-congresso, um pré-congresso do DiverPsi, que vai, então, levar as propostas para o CNP. Né? Ontem, à noite, nós estávamos lá planejando como é que faremos isso para o ano que vem. Então, a nossa ideia é, em 8 de abril de 2016, não sabemos bem aonde, provavelmente será esta data, né? Provavelmente, talvez, na Unip, talvez no SESC, talvez na USP, não sabemos ainda, será o lançamento dessas publicações, num pré-congresso que vai levantar as propostas que levaremos para o COREP, que é o Congresso Regional, e esperamos para o CNP. Obrigado a todos e todas, e vamos pagar uma pizza para mim, por favor. Bom, eu já agradeci, mas eu quero agradecer uma vez mais o pessoal de eventos, para os quais eu peço uma